quero convidar você, já de pronto, a abrir sua Bíblia, seja o aplicativo ou seja a sua Bíblia física, para juntos lermos um versículo pequeno, mas bastante interessante, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Diz assim em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ponto. Aí, sabe que, antes de entrarmos propriamente dito nesse versículo, eu e mais uma boa parte aqui somos de uma geração que mais ou menos nos próximos dias a gente assistia ou lia algo chamado retrospectiva. Alguns aqui não vão saber o que é, mas isso é do tempo que não existia internet também, faz um bom tempo. E esse documentário, esse programa, seja um encarte de um jornal, que também vocês, alguns não sabem o que é, era impresso, era o Google impresso, e bem pouquinho sim, mas vinha no jornal, nos últimos dias do ano, um caderno chamado Retrospectiva. Também passava na televisão, geralmente quase nos últimos dias do ano, umas 2 horas, o camarada contando tudo que tinha acontecido durante o ano. E muitos de nós assistíamos isso como um sofrimento, um replay. Ou seja, assim, vamos ver o que deu de ruim esse ano, tudo uma vez só. Porque sempre era mais ruim do que bom. Nossa, aconteceu um monte de coisa em janeiro, e tu está em dezembro. Diz, esse janeiro que nós passamos foi assim, assim, assim. E nós, todo ano tínhamos essa retrospectiva. Isso acabou perdendo um pouco o sentido de existir com o avanço da internet, porque não precisa mais. Tu está assistindo um único programa ou lendo um único encarte nos últimos dias do ano para saber o que aconteceu, ou relembrar o que aconteceu durante os 12 meses que passaram. E sabe que a gente perdeu um pouquinho essa referência de retrospectiva com a nossa vida um tanto acelerada e uma rotina um tanto agitada. E a nossa capacidade de memória, ela é bastante relativa ao que nós chamamos de memória de curto prazo. A gente lembra um pouquinho só para trás. Exceto quem teve um impacto muito grande durante o ano, em alguma parte do ano, vai lembrar o que aconteceu. Mas, coletivamente, a nossa memória é bastante curta. Nós voltamos poucos dias atrás e já focamos no presente. E quando a gente fala de retrospectiva, ou de olhar para trás, ou de analisar o que aconteceu, a gente pode fazer um paralelo com esse versículo dos últimos dias de Paulo. Esses versículos, essas 3 ações que nós acabamos de ler, é um resumo de uma vida, de um chamado, de um ministério. E nós estamos falando hoje no último culto do ano. E nós podemos usar boa parte dessas 3 referências para este mesmo ano que nós estamos terminando. E dentro dessa leitura, do mesmo ano que nós estamos prestes a encerrar, vem esses 3 pontos que eu queria destacar com você, nesse versículo bem curto, que resume uma vida. Quando ele começa falando em combater o bom combate. Isso é intrínseco, que é uma vida. Mas sabe que a gente passa reto nessa leitura e eu gostaria de abrir um pouquinho esse versículo com você, porque muitos de nós
vivemos essa primeira parte antes da primeira vírgula. Combati o bom combate. Dentro do combati o bom combate, tem duas partes. A primeira é combati. A segunda é um bom combate. Só que às vezes a gente passa o ano inteiro combatendo. Esse ano possivelmente combatemos muito, lutamos muito. Esse ano brigamos muito, peleamos muito. Mas será que foi um bom combate? Mas será que foi briga boa de brigar? Que briga brigamos nesse ano? Que luta lutamos nesse ano? Sabe que não é nem pela idade, mas a maturidade nos ensina, depois de um tempo, a escolhermos as brigas que a gente entra, as lutas que a gente enfrenta. Algumas a gente tem opção, outras não. Mas aquelas que a gente tem opção, assim, essa aí eu não vou brigar não. Não, essa não. Essa não vale a pena brigar. Essa não vale a pena a peleia. Mas tem lutas que vêm sobre nós, que estão alheias à nossa vontade de encará-las ou não, de sair no soco ou não com a dificuldade. Mas tem algumas outras que a gente pode escolher. E a gente geralmente escolhe errado e entra. E não precisava. E lá atrás, depois de um tempo, tu olha assim, na tua retrospectiva da briga ou da luta, tu olha para trás, isso eu não precisava. Essa briga eu não precisava ter entrado. Não só porque eu apanhei, mas eu podia ter batido. Eu não precisava. E agora, quando a gente remete esse versículo ao cara que escreveu, ou ao autor da frase, combati o bom combate, esse bom combate é o resumo de uma vida de um cara que foi preso, sofreu naufrágio, terremoto, levou um tundão várias vezes, foi torturado, tudo por amor a Cristo, tudo com um propósito vivo nele de seguir adiante. E ele resume a vida dele depois de tudo isso. Claro que também não teve só desgraça, teve conquistas, teve muitas almas alcançadas e convertidas ao Senhor, mas ele olha tudo isso e diz assim: eu combati um bom combate, eu peleei bem, foi muito bom ter peleado. Mas quando ele fala que foi um bom combate, é porque ele vê resultado numa vida ou em um ano de lutas, um ano de peleia. Ele olha para trás e diz assim: foi tenso, mas foi bom. Porque o propósito da luta e o objetivo desse combate em que ele entrou não estava nele mesmo, mas sim na causa, mas sim naquilo que ele sentia, que sabia que estava fazendo, cumprindo um chamado. E quando nós estamos cumprindo um chamado, quando nós estamos respeitando e obedecendo a uma convocação, a peleia, o combate, ele acaba sendo bom no resumo e do resultado no final. No meio, quem está no meio, na hora do tiroteio, é difícil você dizer se está bom ou está ruim, porque você está vivendo intensamente esse combate. Mas quando você olha para trás, você diz assim: combati um bom combate, porque eu vi resultado nele. Ele tinha uma razão de existir, eu tinha um motivo por qual combater. E uma vez, olhando para trás, eu digo: foi um bom combate. Eu estou todo lascado, estou todo tatuado de chibata, estou todo cheio de cicatriz, mas foi bom. Era mais ou menos o resumo dele, porque sinais tinha, com certeza, do tundão que levou, do terremoto, do naufrágio, da prisão, de tudo que sofreu, possivelmente tinha sinais físicos, mas a sua alma diz assim: eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Agora, quando a gente olha para o nosso ano, o teu ano, o meu ano, de 2021, que foi um ano, para alguns, e nós não podemos generalizar, para uma parte foi muito bom, emprego novo,
família nova, vida diferente, resultados fantásticos, mas por uma outra parte, tivemos perdas, tivemos sofrimentos, tivemos lutas, tivemos dificuldades, choro, dor. Independente do lado e do resultado, quando olhamos para trás, a pergunta que podemos fazer é: eu combati um combate, ele foi bom? Foi um bom combate esse ano? O que veio sobre mim, ou aquilo que eu me vi envolvido, olhando agora no final do ano, foi um bom combate? Quem passou comigo esse combate? Quem estava comigo lá na hora do combate? Porque é muito fácil a gente olhar para o histórico ou para a retrospectiva do irmão. Nossa, coitado, ou coitada, sofreu um monte. Mas a gente não sabe quem estava com ele ou com ela na hora do combate. Muitas vezes, nós sabemos o que acontece com um ou com o outro, pelo aquilo que ele fala, por aquilo que alguém fala. Mas muitas vezes, quem está no combate ainda não sabe se vai ser bom ou vai ser ruim o resultado, mas existe um processo que é a convicção da presença de Deus na vida do cristão, que não importa se ele passa pelo vale de sombra da morte, sem temer mal algum, parafraseando os Salmos, ou ele anda por verdes pastos. Quem tem a certeza de que Cristo está no barco, sabe o resultado do seu combate. Que Cristo está com ele, eu sei o resultado do meu combate. E eu posso olhar para o meu ano, olhar para trás e dizer: combati um bom combate. De repente não foi aquilo que eu tinha desenhado lá em 31 do ano passado, quando os céus se encheram de fogos, a galera começou a fazer contagem regressiva, e um diz para o outro: vai ser bom, esse ano vai ser top, eu vejo que vai ser um ano de papapá, pipipi, tudo bênção. E está certo. Mas o ano começa, e a gente começa a vivê-lo, e aí começa: eita, mas não foi isso que a gente falou lá dia 31. Não foi bem isso que aconteceu no dia 31. E eu botei a roupa da cor certa, e não sei se era a roupa errada, ou a peça errada, ou a cor errada, de repente a meia e não era meia. Eu não sei, mas não está acontecendo aquilo que a gente tinha combinado no dia 31, na hora dos fogos, ou da contagem. Mas quando nós estamos firmados naquele que nos sustenta, preste atenção nisso. O ano inteiro ele passa a não ser nosso. O combate não é só meu, a peleia não é só minha, tem alguém comigo. E o Espírito Santo que habita em mim e precisa continuar habitando em mim, me ajuda a passar esse processo. E quando eu chego no final de um ciclo, como Paulo aqui, no final de uma vida, olha para trás e diz assim: combati um bom combate. Eita! E a gente pode resumir a vida, não do Paulo, mas a nossa em um ano, e dizer assim: cara, foi também, né, tenso. Mas a gente olha para trás e diz assim: combati um bom combate. Jesus estava comigo. O Espírito Santo foi presente. Não foi assim fácil, mas foi um bom combate. Porque muitas vezes a gente espera, e é correto, que a gente não passe por nada fora da nossa programação. Assim como tem a retrospectiva do ano que tinha, né, que acontecia em dezembro, ainda tem algo que permanece até hoje: a agenda do ano que está começando. Então eu tenho uma programação meio pré-estabelecida do meu ano, que ainda nem começou. E essa é a minha agenda, essa é a minha programação.
Muitas vezes a gente esquece de um pequeno detalhe, de pegar a nossa agenda e submeter ao céu, para que ver se precisa sofrer alguma alteração, ou se tem alguma coisa que eu não estou programando aqui. Sabe por que isso? Porque quando a nossa agenda começa a não acontecer, a gente começa a se frustrar. Caramba, eu tinha programado tudo certinho, estava top no meu papel, e não está acontecendo. E quando ela não começa a acontecer, nós começamos a nos frustrar. Quando nós nos frustramos, nós desacreditamos do processo, e isso nos afasta do propósito. Uma outra parte que esse versículo nos traz, e é a segunda parte que eu queria compartilhar com você, é o completei a carreira. Combati o bom combate e completei a carreira. Veja uma coisa que esse versículo traz de importante, que me chamou a atenção nos últimos dias e semanas. As 3 ações: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, nenhuma dessas ações são ligadas pela letra E, mas todas são seguidas de vírgula. Elas são independentes, elas são ações conjuntas na frase, mas independentes na ação. Uma não está literalmente correlacionada à existência da outra, mas uma não vive sem a outra, nesse versículo da história de Paulo. Completei a carreira é olhar para trás, da mesma forma que olhou para a luta e disse: eu combati um bom combate. É olhar para aquilo que foi proposto, para aquela agenda que tinha sido programada, e dizer assim: está aí, aquela agenda programada foi, a meta foi, completei aquilo que estava proposto, aquilo que me foi proposto, aquilo que o Senhor tinha me colocado como um reto, como um objetivo, como uma missão. Eu olho para trás e eu vejo que eu consegui. De repente, não em toda a perfeição que o próprio Espírito Santo desejava que eu fizesse, porque com as minhas falhas e debilidades não consegui assim aos 110%, mas eu consegui entregar aquilo que me foi proposto. E quando a gente combate e tem a luta e passa dela analisando como sendo um bom combate, nós entramos na análise de completar a carreira e dizer: olha, aquilo que foi proposto com graça e misericórdia foi completado. E nosso ano, quando a gente faz aquilo lá no dia 31, no estouro dos fogos e na contagem regressiva, que tudo ia dar certo, a gente olha para trás e diz assim: será que deu certo? Eu completei essa missão? Aquilo que eu tinha programado para mim, será que foi concluído? E de novo, quando o Espírito Santo não nos é presente em todas as áreas da nossa vida, dificilmente todas elas são preenchidas, porque nós vamos e atuamos um ano inteiro na força do nosso braço, e a força do nosso braço é falha. Então é muito difícil eu conseguir combater e ter um resultado de um bom combate. É muito difícil eu completar a minha carreira só na força do meu braço, só na minha força de vontade, no meu pensamento positivo, só nos meus vídeos da internet, só nos gurus que eu sigo. É muito difícil, é praticamente uma luta em glória, porque sem a presença do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, nós vamos pelear e não vai ser um bom combate no final. Nós não vamos concluir a missão, nós não vamos ter a carreira completa, e nós vamos ser tomados por frustrações. Sabe que não é novidade para ninguém
que essa época do ano é uma época muito triste para muitas pessoas. Não é novidade, nem para a igreja, nem para a sociedade. Noite de Natal, para muitos é uma noite que eles não gostariam que chegasse. Noite de virada de ano também. Não só pelas memórias que afetam muitos, mas pela complexidade das datas. E também por falta de algo. Por algo que deveria estar ali e não está. E sobre isso eu quero entrar na última parte desse versículo de 2 Timóteo, que diz: guardei a fé. Sabe que não é completei a carreira e guardei a fé. Na maioria das traduções não tem a letra e guardei a fé. É combati o bom combate, vírgula. Completei a carreira, vírgula. Guardei a fé, ponto. Você não consegue lutar um bom combate. Você não consegue completar a sua carreira sem que nisso você guarde a sua fé. E por isso que são ações distintas que numa única frase se resumem em uma única grande potência. As duas primeiras partes estão fundamentadas na terceira, que é a base e o fundamento daquilo que não se vê. Porque lutar um bom combate, vai. Você entra. Completar uma missão, cumprir um propósito, você cumpre. Mas guardar a fé você não vê. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Caramba. Logo, as duas primeiras partes parecem serem fáceis. Porque eu tenho que lutar um bom combate, ou lutar um combate, se ele vai ser bom eu vou ver depois. Eu tenho que ter uma carreira para completar, se eu vou conseguir completar eu vejo depois. Mas eu não consigo ter nem o bom êxito da primeira como um bom combate, nem completar a carreira se eu não tiver guardado a fé. Então, nesse ano, que se encerra daqui a pouco, você até agora fez esse raciocínio comigo de retrospectiva da sua própria luta, da luta do bom combate. Enquanto eu falo, você pensa assim: cara, esse ano foi bom para mim, ou esse ano não foi tão bom para mim. Aí quando eu falo em cumprir a meta ou cumprir a carreira que foi proposta, você esse ano não, ou não. Mas quando eu falo em guardar a fé, você diz: eita, essa parte aí foi mais punk. Essa eu não tenho gestão. Essa eu não lembro. Essa eu não trabalhei. Porque a falta de guardar a fé, de cuidar da fé, de alimentar a fé, de nutrir a fé, de dar manutenção à fé, possivelmente fez com que você e eu, em muitas partes desse ano, não cumpríssemos a primeira e nem a segunda. Não tivemos, quem sabe, um bom combate nesse ano, e quem sabe também não conseguimos completar a carreira que havíamos nos proposto no começo do ano. Porque não entendemos o fato de guardar a fé. Esquecemos, negligenciamos, porque essa parte ninguém vê. Essa parte é minha com Deus. As pessoas medem os meus resultados e os teus resultados pelo que as pessoas conseguem ver muitas vezes. Bom, eu troquei de carro. Uau, está prosperando. Trocou de roupa, comprou uma roupa bacana, comprou um apartamento bacana, está prosperando, amém? Mas isso não significa, e isso não resume o processo de um bom combate. Porque muitos, e também é sabido por todos, que usam até mesmo o processo de compra como uma fuga para um vazio interior.
que precisam preencher algo e, ao contrário de buscar em guardar a fé, em cultivá-la, vai às compras. De repente, por uns 5 minutos, até tem um tempo de saciedade. Mas não é o processo definitivo que nós vemos aqui. Muitas vezes, terminamos o ano, e olha que nós não temos essa boa parte, quando eu me refiro de pessoas que têm esse tempo de solidão em datas tão importantes como Natal e Ano Novo, a sociedade já conhece esse processo e sabe que nós, como igreja, somos um extrato da sociedade, somos uma parte da sociedade aqui. E isso não exime você que está sentado aqui, ou você que está conectado aí, de também ter uma noite de Natal, nos últimos natais, triste. Ou de olhar para o calendário e o dia 31 está chegando e você diz, cara, como eu queria dormir e acordar já no dia 2. Sabe que isso não nos exime, não nos torna diferente da sociedade. Mas, diferentemente da sociedade, nós sabemos, e devemos saber em quem temos crido. E é nessa guarda da fé que está firmada a nossa esperança. Sabe que, por muitas vezes, e tivemos a oportunidade de algumas vezes conversar com pessoas, e quem trabalha com pessoas sabe muitas vezes a dificuldade que é de lidar com muita gente, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua atividade. E pessoas que por diversas vezes tivemos a oportunidade de conversar numa reunião, e quando começamos a compartilhar, e essa pessoa compartilhar a sua história, o seu case, a sua carreira, a sua empresa, e você fica olhando assim, uau, férias em Dubai, uau, ele não sabe o que é Tramandaí, nunca. Eita, conta mais aí, fala aí, como é que é, me conta. Meio do ano, férias de inverno, Bariloche. Eita, aí fica, caramba, cara, que bacana, né? Que bom. Eu me alegro pra caramba, assim, quando eu escuto essas histórias legais. E por diversas vezes, a gente termina essa reunião, depois de escutar essas histórias muito legais, de conquistas e superação. Eu, no começo, me assustei um pouco, assim, mas depois eu entendi que aquilo ali era algo que Deus tinha colocado. Mas terminava a reunião, o cara que estava me contando tudo aquilo, no final do papo, depois de uma meia dúzia de café, ele estava chorando. E eu, no primeiro momento, nas primeiras oportunidades, sem saber muito bem o que eu faço agora, porque tinha um vazio muito grande aqui dentro, que era preenchido por tudo isso, por uma agenda propositiva, uma agenda muito legal durante o ano, tudo programado e acontecia como programado. Mas aqui dentro, onde o dinheiro não compra, era bem difícil. E por muitas vezes, nós encerramos a reunião orando, meio sem saber o que estava acontecendo, mas nós sabíamos o que estava acontecendo. E por muitas vezes tivemos essa oportunidade de orar por pessoas que nunca tinham recebido uma oração, até meio constrangido, mas com a cara toda molhada, porque também terminava assim dizendo, eu não sei nem por que eu te contei tudo isso, mas eu sei. Alô? De alguma forma, estava precisando muito desse Jesus que preenche todo o interior, independente se do lado de fora tem condição ou não tem condição, independente se do lado de fora vai para outro lado do mundo ou não vai para lugar nenhum e fica aqui em Novo Hamburgo. Independente disso, o Espírito Santo não olha para esse lado.
Nesse momento, o Espírito Santo quer preencher o teu coração, o teu vazio interior, para que tu tenha o que contar no final desse ano que vai entrar, como combati um bom combate, completei a carreira desse ano, a ideia desse ano, e guardei a fé. Porque de nada vale a primeira parte, nem a segunda, se não guardarmos a terceira. Porque a gente vai ficar correndo em círculo, num looping eterno, buscando algo que não vai ter, se não guardarmos a fé. Uau, mas como é que eu guardo a fé? Agora conta a terceira parte, porque até agora foi muito bacana a primeira e a segunda, mas como é que eu guardo a fé? Porque eu entendi a primeira e entendi a segunda, mas e a terceira? A terceira, que é guardar a fé, por mais que pareça simples, por mais que falando pareça simples, ela se resume a uma ação chamada relacionamento com Deus. E você não vai buscar o guardar a fé aqui, você não vai pegar no balcão de informação, eu vim buscar a guarda da fé, vou levar para a semana. Você não vai levar. Eu vou fazer um pix, tu me dá a guarda da fé para o ano? Não vai rolar. Porque a guarda da fé, a proteção dessa fé, o cuidado dessa fé, é relacionamento com Deus. E eu preciso buscá-lo enquanto se pode achar, ou seja, enquanto eu tenho condição intelectual de buscá-lo, entendimento da necessidade que eu tenho de buscá-lo, entendimento da fome e da sede que eu tenho por buscá-lo, e buscá-lo. E a minha fé vai se desenvolvendo enquanto eu ouço, e eu ouvir é a palavra de Deus. Acontece que é muito fácil nos apegarmos às primeiras etapas, e ao guardar da fé nos custa mais trabalho, porque não entendemos. E sabe o que acontece? E o que vai acontecer? Nós vamos estar aqui, se Jesus não vier, no dezembro que vem, falando a mesma coisa. Mas nós precisamos buscar uma maturidade e entendermos que, se não desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, eu vou estar aqui o ano que vem, tomara a Deus que esteja aqui, escutando a mesma coisa. E eu não desenvolvi nada, e eu tenho um medo enorme, que é o meu medo, de perder o meu ano. Se perder um dia ou fazer um retrabalho já me dá coceira, imagina perder um ano. Perder um ano da minha vida, peleando e tentando cumprir um protocolo, tabela, e não conseguir resultado nenhum, porque eu não guardei a fé. Chega a dar uma dorzinha, eu disse, caramba, foi-se um ano, o que eu fiz nesse ano? Quando eu olho para trás, e eu não estou falando de conquistas, eu não estou me referindo a conquistas materiais, eu estou me referindo a desenvolvimento e experiências sobrenaturais com Deus. Nesse um ano, como foi o meu relacionamento e o fruto dele? O meu combate foi bom, porque eu cumpri um chamado entrando aonde tinha que entrar, levando o Evangelho. Eu combati um bom combate porque eu entrei em áreas que não era antes conhecida por mim, e lá naquele lugar eu falei de Jesus. Eu entrei naquele campo, e lá naquele campo, naquela área eu falei de Jesus, e eu provoquei o mundo espiritual naquele lugar, falando de Jesus, e foi um bom combate, porque foi muito bom, pessoas conheceram Jesus lá, seja no meu trabalho, seja na minha escola, seja na onde, no meu círculo, não importa, a peleia que eu entrei para pelear, eu peleei, e foi boa. Agora, quando eu olho para trás e digo assim, esse ano será que eu completei a missão que foi me dada do reino? Eu olho e digo, não,
não foi completa. Eu não me doei como eu poderia me doar ao reino. Logo, quando eu não planto no reino, eu não tenho como colher frutos eternos, porque eu não plantei. E eu fico, caramba, perdi um ano. E quando eu perco um ano, por não ter guardado a fé nesse propósito, de lutar um bom combate, de completar uma carreira, dá uma frustração aqui dentro. Da mesma forma, como dá uma alegria enorme, quando olhamos para trás e assim, esse ano foi top. O Espírito Santo se moveu de uma forma tremenda. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente teve uma experiência sobrenatural de Deus em tal lugar, em tal fase da nossa vida, como família, como emprego, como educação, como escola, como igreja, como sociedade. Deus se moveu de uma certa forma fantástica, e nós vimos cura, nós vimos milagres, nós vimos pessoas sendo convertidas ao Evangelho por amor a Cristo, se doando ao reino. Nós vimos pessoas indo a campos missionários, nós vimos pessoas que não tinham emprego, Deus abriu a porta de um emprego. Nós vimos pessoas que estavam enfermas serem curadas. Tantas coisas que nós vivemos, que nós vimos e presenciamos. Isso faz parte de uma colheita de frutos eternos, pela guarda da fé. Agora, não vale a pena perder um ano. Daqui para frente, para em dezembro a gente olhar para trás e assim, foi mais ou menos, poderia ter sido bom se eu tivesse me puxado, mas eu procrastinei. Já foi falado sobre procrastinação aqui uma certa vez no ano, mas a gente leva isso muito a sério, infelizmente. Procrastinamos, inclusive, desenvolvimento de fé, e não guardamos a nossa fé. E isso nos custa. Sabe o que nos custa? Nos custa, assim, não uma frustração de virada de Natal, nem de virada de ano. Nos custa que a gente só viveu durante um ano, não gerando frutos eternos, não gerando transformação, primeiro em mim, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Eu passar um ano que eu tinha uma vontade enorme de abraçar alguém, não conseguia, a pandemia não deixou, mas nem por isso me esmoreci. Vou fazer outra coisa. Se eu não posso abraçar, se eu não posso tocar, eu preciso fazer outra coisa, porque eu preciso que o Espírito Santo flua através da minha vida. Só que para fluir através de mim, ele precisa estar em mim, e para ele estar em mim, eu preciso buscá-lo intensamente para conseguir derramar sobre outro. E isso a gente não fala para ninguém, mas aqui dentro dá uma analisada assim, caramba, tão legal ver o irmão lá, a irmã lá, cheia de Deus, queria também, e eu sei que eu poderia, mas eu procrastinei, eu enrolei, eu não fui muito fiel, e eu perdi o ano. Só que a gente, na leitura, no diagnóstico do ano, a gente bota a culpa no outro. Também a pandemia, o governo, a gasolina 7 conto. Eita, a economia desse jeito, vamos ver, ano que vem tem eleição, ou seja, nunca é meu o problema. Eu não sou responsável. E eu queria aproveitar essa noite do último culto para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Porque não vale a pena lutar um ano e não for um bom combate. Não vale a pena mais um ano pela frente que vamos continuar na caminhada da fé e a gente vai terminar o ano do mesmo jeito que começou.
sem frutificação. Não é resultado, é frutificação. E está falando aqui um cara que perdeu o pai no começo desse ano, que tinha tudo para ser um ano bem ruim. Mas esse ano, para mim e para minha casa, embora a perda e outras perdas que tivemos de amigos, eu posso olhar com os olhos da fé para esse ano para trás e dizer assim: foi um bom combate. Foi um bom combate. Porque em todo tempo Ele esteve conosco. Em todo tempo Deus estava junto. Na boa e na ruim. Deus estava junto. Na hora do impacto e na hora da suavidade, Deus estava junto. Eu compartilhei com alguns mais próximos que a gente teve uma série de experiências esse ano, e uma delas, assim, a gente vai, depois de um certo tempo, a gente vai criando alguma sensibilidade também nos sentidos. E me preocupei no começo, que eu comecei a acordar às 4 da manhã, e fiquei assim: caramba, 4 da manhã, não tenho nem 60. Mas assim, 4 da manhã acordando sem sono, caramba. Até perguntei para alguns assim: vocês que tiveram Covid aí também, por acaso, né? Uma das sequelas é perder o sono às 4 e não ter mais sono, de boa, levantar assim e fazer conta de cabeça? Eu disse: não. Então é a idade. Mas teve uma oportunidade que a gente estava vivendo um momento muito bacana com Deus, e eu sempre gostei muito de orar assim pela manhã e tal, bem cedinho, e aí eu comecei a entender que estava rolando um negócio ali de acordar de madrugada para orar, e eu disse: cara, mas 4 da manhã? Beleza então, vamos lá. E foi rolando. Aí, um dia, fui dormir mais tarde, pensei: essa madrugada não vai rolar, porque eu já estou indo dormir tardão, mas beleza, vamos seguir. É 4h40, eu tenho o vídeo gravado, 4h40, um sabiá, bendito sabiá, cantou tão alto, cara, mas tão alto. Eu tenho esse vídeo gravado, porque deu tempo de eu levantar e filmar ele cantando. 4h40. E na hora, quando levanta meio, né, azedo, assim: caramba, cara, vem cantar essa hora, 4h40 da manhã. Filmei, e depois que eu filmei, eu voltei para a cama e pensei assim, aí vem um sentimento assim, que a minha leitura é essa, assim, como se Deus tivesse pego um sabiá com a mão assim, e eu estava lá dentro do quarto dormindo, daí assim: olha o passarinho que eu fiz, ele canta. Daí eu levantei, filmei o passarinho e disse assim: bonito o passarinho que tu fez, bem legal, canta bem alto, né? E aí não tive outra. Vamos conversar. Sabe que a nossa vida como cristão, a gente tem um já foi falado aqui também esses tempos, de não desprezarmos os pequenos começos, né? Lembra disso? A nossa vida é cheia de processos durante a rotina do dia, ou de um ano, como a gente está falando aqui, e a gente acaba não percebendo. E eu vou alertar você para que você perceba daqui para frente. Os pequenos processos são pequenos milagres que acontecem durante o dia, e você não se dá conta. Quando você começar a se dar conta, você vai começar a valorizá-los, a percebê-los e a dar valor a eles. Quando você começa a dar valor aos pequenos milagres, você começa a criar uma expectativa de que ele aumente. E aqueles pequenos milagres, quando você começa a dar valor a eles no sentido de percebê-los, caramba, foi Deus aí nessa parada. E você começa a notar isso, e você começa a medir, você começa a viver maiores, e você começa a ter experiências maiores, quando você começa a perceber e valorizar os pequenos milagres.
Porque nós nos focamos erradamente sempre no grande. Se não for o milagrão, não é milagre. Se o morto não levantar, não é milagre. Não, também é, claro. Mas a gente ignora os pequenos processos. E quando ignoramos os pequenos milagres, nós não criamos uma sensação chamada expectativa do algo maior. E como não criamos uma expectativa do maior, o maior acaba quase não vindo. E quando vem, a gente não está preparado. Então, quando a gente olha para trás, desse próprio ano que está terminando, diz assim: o que eu vivi nesse ano? O que nós tivemos de experiências nesse ano? E de novo, não estou falando assim daquela grande experiência, que também pode ter sido, mas daquela pequena. E eu quero trazer à memória aquilo, porque aquilo também me dá esperança. Assim, caramba, Deus foi fiel nisso. Eu não tinha prestado atenção. Quando eu olho agora, eu olho para trás e eu vejo, mas naquele dia, uau, foi Deus, cara. Porque o ciclo fechou. E Deus cuida de tudo. Mas eu preciso estar atento aos processos, aos pequenos milagres. Geralmente, focamos no grande, buscamos pelo grande, atropelamos os pequenos e o grande não vem. Porque muitas vezes, a forma que Deus está falando ou querendo falar, está num sabiá, cara. Podia aparecer um tucano, podia uma arara, podia. Não sei se, ia vir de longe, mas beleza. Mas foi um sabiá. Então, se nós não valorizarmos os pequenos processos e os pequenos milagres, nós vamos ter um ano, muitas vezes, sem muito o que olhar para trás, sem muito o que dizer assim: foi bom combate, não foi bom combate, foi só combate, foi só peleia mesmo, não foi resultado de frutificação. E nessa noite do último domingo, do último culto de um ano tão adverso como esse, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Que ano, não esse que está passando, que ano nós vamos querer para frente? E aí tem um outro cuidado que eu quero deixar para você. Não, Jesus está voltando, né? Então assim, nem dá para fazer muito plano. Não vamos ser tão longo, assim, não vamos ter tão esticado, porque Jesus está aí, né? Daqui a pouco está nas portas. Está aí. Jesus está vindo todo dia. Veio para amigos, veio para parentes. Jesus está vindo toda hora. A gente de novo não está percebendo. O que nós tiramos muitas vezes como perda foi ganho para aquele que ele levou. E a gente não está percebendo. Agora, se ele vier para mim nos próximos dias, se ele vier para mim no ano que vem, vai me encontrar de mãos vazias? Vai me encontrar como? Eu vou entregar o quê? Por isso eu quero convidar você a nessa noite a gente refletir junto, a processar junto essa informação do que você quer para o ano que vem, com relação à tua vida com Deus, a viver realmente o sobrenatural de Deus, ou não, a viver realmente, intensamente aquilo que Deus tem para você, ou não. Porque você pode levantar daqui para casa assim: não volto mais nesse negócio, que isso aí não é para mim. Você pode sair da conexão agora, sair do canal que você está assistindo o culto e ir para um outro canal, não importa qual seja, porque você não é para mim. Mas se você quer viver o sobrenatural de Deus intensamente, valorizando os pequenos milagres a ponto que eles começam a projetar altos milagres e grandes milagres na minha vida, na sua vida, aproveitando que nós estamos num tempo de fazer as metas do ano que vem, projetar o budget, né? Vamos fazer o orçamento do ano que vem. Ano que vem eu quero isso, vou fazer aquilo, vou deixar para lá, eu quero melhorar aqui, eu quero...
que você quer para o ano que vem? Que tipo de experiência com Deus você quer para o ano que vem? E não é meta de milagre, é meta de relacionamento. Milagre é consequência, é meta de relacionamento. Como eu vou viver com Deus o ano que vem? Como é que vai ser a nossa conversa o ano que vem? Como é que vai ser o nosso relacionamento o ano que vem? Como é que vai ser o meu tempo com Deus o ano que vem? Como é que vai ser o meu devocional o ano que vem? Como é que vai ser a minha vida de cristão o ano que vem? Essa é a pergunta que eu queria deixar nessa noite. Porque a gente faz plano de tudo, irmão. De tudo. Menos o plano de vida espiritual. Não estou generalizando. Estou falando por mim. E por 99% aqui. Mas por a gente não faz. Ah não, ano que vem vou dedicar as minhas férias, a metade ou toda ela, vou fazer um trabalho missionário. O ano que vem vou separar X e vou para tal lugar. Vamos ganhar almas o ano que vem. Eu quero levar Jesus a 10 pessoas o ano que vem. Eu quero... Não, cara. A meta é trocar de carro, mudar, trocar a grama, botar uma grama melhor lá em casa, trocar aquelas folhagens lá que estão já me irritando, né? Essa é a nossa meta. A gente pensa bem pequeno mesmo. Essa é a verdade. Só que a gente quer colher frutos eternos, fazendo planejamento terreno. Mas a gente quer colher frutos eternos. Eu quero colher milagres. Eu quero colher bênçãos. A gente levanta a mão para cima para receber, mas a gente não planta. Então nessa noite eu quero convidar você a pensar um pouco mais sobre o planejamento do ano que vem. Não material, o material você já faz, isso já é automático, todo ano a gente faz. Às vezes dá errado, mas a gente faz, e a gente insiste, a gente faz de novo. Mas eu quero convidar você a fazer um planejamento espiritual para o ano que vem, organizadamente. Se eu preciso de Deus ano que vem, não tem como escapar, mano. Eu ano que vem preciso de Deus, mais do que esse ano. Se esse ano eu já precisei, uau, o ano que vem, muito. Mas o que eu vou fazer para isso? O que eu preciso para isso? Que passo eu tenho que dar para isso? O que você precisa para fazer e cumprir um chamado daquilo que Deus tem para a tua vida para o ano que vem? Ou você vai ficar aqui e vamos nos ver em dezembro de 22 no mesmo estágio, no mesmo nível, no mesmo patamar? A pergunta é simples: o que nós queremos como igreja? Não, como igreja, se perguntar para o pastor, ele vai dizer: não, no ano que vem vamos comprar o terreno do lado e vamos crescer. O ano que vem vamos para um campo missionário, o ano que vem vamos expandir, o ano que vem vamos ganhar vidas. Mas isso não é um pensamento exclusivo, e não deve ser um pensamento único. De novo, assim como a igreja é um extrato da sociedade, a liderança é um extrato da igreja. Nós precisamos, como igreja, como corpo, pensar propositalmente no crescimento do reino, a começar de mim, como juntar brasas. Uma só não faz muita coisa, esquenta, mas não faz muita coisa. Junta um montão, dá uma churrasqueada. É o resultado da coletividade de propósito. Nós precisamos ter alvos. E para o ano que vem, como é que vai ser? Coloque-se de pé. Sabe que a gente tem o que a gente falou aqui, o que a gente vem falando durante o ano, nas ministrações durante o ano, a gente precisa de mais e mais, não só de Deus, que é fundamental e vital para nós precisamos de maturidade.
E essa maturidade é de entendermos que sem Deus, meu irmão, não vai rolar. Sem Deus não vai, cara. Sem Deus, o meu planejamento é vago. Ele pode ser de resultado financeiro, ok, pelo trabalho que você executa, pelas qualificações que você tem, pelo ministério que você tem, pelo chamado que você tem vocacional, pelos seus dons, pelos seus talentos. Você com certeza vai dar muito bom resultado, como tem dado nos últimos meses ou anos, porque você é muito bom no que você faz. Isso é dom de Deus. Isso é muito bom, mas não gera fruto eterno. Você está entendendo com relação a frutos eternos? Que começa aqui, cara. Que é muito bom vir aqui, onde nós estamos como igreja, nos abraçamos daqui a pouco, e nos alegramos, adoramos, cantamos, escutamos e vazamos. Mas não nos engajamos. E assim vamos. Nós precisamos gerar frutos eternos. E o fruto eterno começa aqui. Eu preciso que o meu ano, a começar pela virada desse ano, que na contagem regressiva eu posso estar em casa, sozinho, ou posso estar na praia com amigos, com a família, no sítio, aonde for, que a minha contagem regressiva, ela seja para começar a cumprir o chamado, e não só para o ano que vai virar o calendário, porque isso é básico, isso a gente faz todo ano, e a gente até já sabe o resultado que dá. Mas eu quero virar meu ano numa contagem regressiva, para começar a cumprir um chamado, um propósito, algo maior do que eu. Não pode ser do meu tamanho, não pode ser nem menor do que eu. Para eu cumprir um chamado maior do que eu preciso fazer um acordo com aquele que é maior do que eu, e que ele cumpra em mim a sua vontade, e que ele encontre em mim um coração disposto a cumprir o seu chamado, para que daqui a um ano eu olhe para trás e diga: combati um bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Porque 2022, não sei para você, mas pelo menos para mim, ele precisa ser diferente do que foi o 21. E não estou dizendo que o 21 foi ruim para você, e nem para mim, mas ele precisa ser melhor, porque eu preciso estar mais perto de Deus. Em 22 eu preciso andar colado nele, eu preciso desfrutar mais dele. Em 22 eu preciso viver experiências sobrenaturais com Deus. Eu quero viver e eu quero ver os milagres acontecendo. Chega de eu escutar me contarem, porque é muito bom quando te contam, mas é melhor ainda tu ver, e melhor ainda viver os milagres de Deus. Porque nós já tivemos experiências de todas essas fases. Eu já tive a experiência de escutar testemunhos poderosos, que quando eu escutava o testemunho, eu me arrepiava e glorificava a Deus e dizia: uau, cara, Deus fez isso? Fez, uau. E depois tivemos uma outra experiência de ter acontecido comigo. Eu disse: uau, foi comigo. E depois eu tive a experiência de, através de mim, eu viver essa experiência com Deus e com os meus irmãos. Isso nunca mais sai da tua mente. Isso nunca mais é uma foto colada no teu cérebro. Tu nunca mais esquece. Você pode rodar o mundo, pode sair dessa igreja, pode ir para outra, pode deixar o que for do mundo, tu nunca mais vai esquecer o milagre de Deus na tua vida. Esse é o impacto de uma vida de relacionamento.
Eu não aceito em mim viver a mesma coisa que eu já vivi conhecendo o Deus que eu conheço. Não dá. Não sei você, mas é difícil, cara. Saber que um Deus é poderoso, se manifesta em graça, em bondade, em misericórdia, em milagre, cura a enfermidade, restaura a vida, traz salvação, vida eterna. E eu vivo uma vida rasa, simplesinha, sem nada de novo. O meu colega que nem compactua da minha fé, nem compartilha da mesma fé, tem mais história bacana para contar do que eu, que sou filho desse Deus. Então não dá. Eu não posso mais ter um ano medíocre. Eu acho que já deu. Foi bom, entre aspas, para não dizer que foi ruim. Aprendizado valeu. Mas o ano que vem, a minha contagem regressiva dessa virada de ano não é por nada de cor de roupa, não é por posição, não é por dinheiro, não é por posse, não é por ter, nem por ser, mas é pela presença de Deus. Se você acha que de alguma forma você também poderia ter esse ano de 22 diferente do que foi o 19, o 20, o 21, ou desde 70 e poucos para cá, não importa. Eu quero convidar você a orar comigo, para que realmente esse sentimento e esse propósito venha de forma impactante na nossa vida, como comunidade, como igreja, como família da fé. E eu quero convidar você a vir aqui comigo, aqui na frente, orar comigo. Você fique bem à vontade. Se você quiser vir orar aqui, nós vamos orar junto. Eu vou convidar a liderança depois para estar orando com a gente. Você pode vir se ajoelhar, você pode vir ficar de pé, você pode vir como um ato, como um gesto de que sim, eu quero viver um ano diferente do que eu vivi, porque esse que eu já vivi, eu já sei como é que foi. E as peleias desse ano, elas não foram um bom combate. Eu quero, em dezembro do ano que vem, poder dizer que foi um bom combate, que eu combati um bom combate, que eu completei a carreira que Deus me deu para 22 e que eu guardei a minha fé. Se você é da liderança, líder de GF, por favor, vem aqui orar conosco. Porque não dá, irmão, não dá não. A gente precisa fazer um 22, uau, cheio de Deus, lotado de Deus, entupido de Deus na nossa vida, e não mais um ano raso, fraquinho. Uau! Entregue o seu ano para o Senhor. Entregue o seu 22 para Ele, para que Ele flua. Que esse 22 flua poderosamente, que Ele se manifeste poderosamente na sua vida, que o seu reino venha, que você seja transbordante. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho
Espírito Santo tem muito mais vontade de encher o teu coração do que o teu próprio coração de ser cheio dele. E nesse tempo, você pode ser alcançado pela presença transformadora desse Deus. Pela presença transformadora desse Deus. Que através da fé derruba muralhas, derruba as fortalezas, e não tem resistência que segure esse Deus. E você poderá viver o sobrenatural desse Deus. Deus que fortalece. Deus que fortalece casamento, que fortalece família, que fortalece laços, que restabelece relacionamento, que cura corações feridos, que transforma, que traz salvação, que traz novidade de vida, que traz um novo coração, um coração de adorador, um coração de adorador, um coração de quem serve, um coração de quem ama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua fé seja fortalecida, que para esse ano, tu viva o sobrenatural de Deus. Não mais o plano, não mais o teu desenho, mas o desenho de Deus para a tua vida, o desenho de Deus para o teu coração, o desenho de Deus para a tua família, o desenho de Deus para os teus negócios, o desenho de Deus para aquilo que você tem proposto. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti, entregamos para Ti, Senhor, tudo o que temos, tudo o que somos, para que Tu cresça, que Tu resplandeça, para que o Teu reino venha sobre nós de forma poderosa, maravilhosa, sobrenatural. Nós queremos viver, Jesus, aquilo que Tu deixou para nós, para que vivêssemos. Nós queremos viver aquilo que Tu tens planejado para nós. Nós queremos viver aquilo que Tu tens, Senhor, escrito para nós, que até agora de alguma forma negligenciamos e não estamos vivendo. Ah, Senhor, nos ajude, Espírito Santo, a tomar posse daquilo que Tu tens nos dado e usar com intensidade, e usar com novidade de vida, e usar com energia aquilo que Tu tens para nós. Queremos viver e ver os milagres acontecerem na nossa própria vida, Pai, em nome de Jesus. E que através de nós, que por nós e através de nós, Tu venha manifestar o Teu reino, Tu venha manifestar a Tua vontade, e que possamos viver intensamente o reino dos céus, que possamos viver nesse ano que entra poderosamente o que Tu tem para nós, de forma intencional, querendo propositalmente a Tua presença, buscando com fome e sede a Tua presença, e vivendo sobremaneira aquilo que Tu tens para cada um de nós. Que Tu possa fluir, Espírito Santo, fluir nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa casa, no nosso chamado ministerial, na nossa vocação profissional. Que Tu possa fluir no reino, no nosso chamado ministerial para reino, que possamos cumprir o ID de Jesus, que possamos ser, Senhor, dispostos e estar prontos a cumprir o ID de Jesus, a cumprir o ID de Jesus, a fazer aquilo que Tu queres que a gente faça, no lugar que Tu queres que a gente esteja, falando o que Tu queres que a gente fale, vivendo o que Tu queres que a gente viva, em nome de Jesus. E que possamos olhar para trás, depois de um ano vivido intensamente, dizendo: combatemos um bom combate, completamos a nossa carreira, e aleluia, guardamos a fé. Aleluia, aleluia, aleluia.
Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre tenho. Você consegue declarar isso? Vamos lá. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Pela fé. Pela fé, pela fé, Aleluia. não há muralhas Declare, cante mais uma que vez. ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Aleluia. Não há muralhas que ficarão de pé Pois tu és diante Deus, de pois tu és mim. Deus. Gostaria que a igreja Senhor. começasse a declarar isso. Vamos lá, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, declaramos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Não há muralhas. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre tenho a luz em mim. Eu Pela fé. sinto da gente continuar caminhando pela fé nessa noite. Sinto a gente fazer algo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer nesse momento. Normalmente a gente já conduziria para as ofertas e daria então um encerramento ao culto, mas eu sinto que hoje, em concordância com a palavra que Oséias pregou, nós caminharmos pela fé. E eu sinto que o Espírito Santo quer se mover entre nós com cura das enfermidades nesse momento. E eu gostaria de convidar aqueles que têm alguma enfermidade. Eu senti algo específico na região da lombar. Eu senti como se alguém tivesse com dor aqui, mas qualquer área, qualquer região. Se você tem alguma enfermidade física, eu gostaria que você levantasse sua mão nesse momento. Se você tem alguma dor, alguma coisa, qualquer coisa. Pessoal que está ao redor, olha ao redor. Eu peço que você venha a colocar, se está perto, coloque a sua mão sobre a pessoa. Se está um pouco distante, estica a mão, mas aponte. Nós vamos em conjunto, nós vamos entrar em oração nesse momento. Em conjunto nós vamos entrar em oração como corpo, como igreja unida. Nesse momento nós vamos começar a declarar a cura do nosso irmão. Então eu te convido agora, coloque suas mãos sobre o seu amigo, coloque suas mãos sobre a pessoa que está ao seu redor, e nós vamos começar a orar, e nós vamos começar a declarar a cura, porque
que esse é um ambiente de cura, esse é um ambiente onde o Espírito Santo está, e logo esse é um local de cura. Então, Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem e manifesta a tua presença nesse lugar, vem e cura qualquer enfermidade, vem e cura qualquer enfermidade. Nós declaramos 100% que qualquer coisa que está errada, qualquer coisa que está desalinhada com a tua palavra, nós declaramos cura 100% agora. 100%, nós não acreditamos em menos que isso, nós acreditamos em 100% de cura, pois Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, aquele que morreu na cruz para sarar todas as nossas enfermidades. Então nós declaramos 100% agora, 100% de cura nesse momento, nesse lugar. Esse é um local livre de qualquer dor, esse é um local livre de qualquer pecado, pois o Senhor morreu na cruz por nós. Então nós declaramos 100% de cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aqueles que levantaram a mão com alguma dor, com alguma enfermidade, eu gostaria que, se você puder checar, se você estava com alguma dor, eu gostaria que você checasse para ver se você não está mais com ela. Pra gente, se você ainda estiver com a dor, nós vamos orar de novo, porque esse é um lugar onde o Espírito Santo está. Então, se você estava com dor, nós oramos e você foi curado, eu gostaria que você levantasse a sua mão agora. Se você foi curado nesse momento, aleluia, glória a Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 curas nesse lugar. Isso é impressionante, esse é o Espírito Santo se movendo entre nós. Agora, você que estava com dor, mas infelizmente ainda não foi curado, e eu digo ainda porque eu acredito que você vai ser nesse momento. Você consegue levantar sua mão para nós? Tem alguém que não foi curado, que estava com dor, que checou agora e não foi curado. Nós temos uma ali. Mais alguém? A luz não está deixando eu ver direito. Então vamos colocar em oração. Vamos colocar em oração mais uma vez por essa enfermidade agora, todo mundo. Porque nós acreditamos que todo mundo, por conta do sacrifício de Jesus, todos nós somos dignos de ser curados. Então nós declaramos agora, nós declaramos uma cura 100% nesse lugar. A tua igreja, Senhor, unida, declara uma cura 100% nesse lugar. Senhor, você já sofreu, você já pagou o preço e nós somos livres, e nós declaramos essa liberdade sobre nossas vidas. Nós declaramos a nossa liberdade, nós removemos, Senhor, toda a enfermidade, nós declaramos uma cura, um alinhamento 100% de cura nesse lugar agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós declaramos 100%. Nós declaramos 100%. Vem e derrama, Espírito Santo. Vem e derrama, Espírito Santo. Vem e derrama, Espírito Santo. Comece a declarar, comece a orar. Jesus, Tu és tão bom, Espírito Santo, Tu és tão bom. Nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te agradecemos, nós te adoramos neste lugar, porque nós somos gratos pela Tua presença, nós somos gratos pelo Teu Espírito se movendo entre nós. Senhor, nós somos gratos porque nós podemos ser livres na Tua presença, porque nós podemos ser livres porque o Teu Espírito habita entre nós. Senhor, nós somos extremamente gratos. Tu és santo e nós te adoramos. Tu és santo e nós te adoramos. Nosso Rei, Senhor dos Senhores, muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Uau. Aleluia.